Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. A mensagem que eu vou ministrar hoje é sobre a série Heranças do Passado, que começou no culto de libertação no dia 20 desse mês e irá até o dia 31 de março, última sexta-feira de março. E ela tem como objetivo tratar das heranças dos nossos familiares, das iniquidades que se passam de geração em geração, de entendermos o poder da bênção de Deus sobre nossas vidas e também, principalmente, porque Deus falou comigo para a minha família primeiro. Então não é uma palavra que eu vou ministrar a vocês porque pensei em vocês. É uma palavra que eu ministrei para mim primeiro. E estou fazendo isso na minha casa. Então, tudo que eu fizer aqui, eu estou fazendo também já na minha casa. E a minha sugestão é que você faça a mesma coisa, amém? Então, heranças do passado. Então, está aí o cronograma. 20 do 1, a bênção que ultrapassa gerações. Depois, o legado dos nossos pais, que foi sexta-feira que passou. Dia 3 do 2, maldições proferidas. 10 do 2, causas e efeito de maldições, porque elas nos atingem. O ciclo da ferida. Dia 24, rompendo as maldições. Dia 3, um novo céu sobre as futuras gerações. Dia 10, maldições proferidas por terceiros, autoimpostas em outras áreas. E dia 17 do 3, rompendo as maldições familiares. 24 do 3, buscando respostas. E 31 do 3, um novo céu sobre as futuras gerações. Vamos ler a palavra de Deus? Amém. Fique em pé, por favor. E vamos ler a palavra de Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Amém. Podeis assentar? Então aí eu começo fazendo uma pergunta para você, se você já se deu conta que você recebeu uma herança. Herança não é algo que a gente trabalha para receber. Herança não é fruto de mérito. Não é fruto de um esforço pessoal. Herança é aquilo que se recebe. E a herança pode ser boa, mas a herança também pode ser ruim. Herança boa sempre tem dono. Herança ruim, a gente transferir para alguém. Mas espiritualmente isso não é possível. O apóstolo Paulo ensina que acerca do que temos chamado de o legado dos nossos pais. Ali o texto fala que os vossos pais vos legaram, que os vossos pais vos deixaram. E nós precisamos refletir um pouco sobre isso. O legado, bênção ou maldição. Então a palavra legado vem do grego patrio parádotos, com os seguintes significados. Herdado dos pais ou ancestrais, aquilo que é transmitido, aquilo que é herdado, pais ou os ancestrais. Então aqui nós entendemos que não é só do pai e mãe, mas é dos ancestrais. É aqueles que vêm antes de nós. O que herdamos deles. O texto bíblico, então, deixa claro que os nossos pais, que quer dizer também ancestrais, doaram-nos uma herança espiritual que se expressa por meio de um fútil procedimento, ou a Bíblia diz de uma vã maneira de viver. Quando os nossos pais nos beneficiam espiritualmente, nós chamamos isso de bênção. Mas quando nos trazem prejuízos, então nós chamamos isso maldição. Mas essas terminologias não são nossas. Essas terminologias são bíblicas. Bênção e maldição são palavras da Bíblia, são palavras de Deus. Que fútil procedimento é esse que nos foi legado dos nossos antepassados, ou pode ter sido legado a nós dos nossos antepassados? Iniquidades, pecados nunca confessados que se repetem na linhagem. Quebra de alianças, brigas no casamento, adultério, divórcio, quebra de aliança com Deus, apostasia,
prostituição espiritual, idolatria, cegos, surdos, mudos, paralisados, como diz o Salmo 115, como consequência de idolatria, rebelião contra os pais, que trará sequidão, miséria e esterilidade, pecado encoberto, não traz prosperidade, falta de perdão, o homem é entregue aos atormentadores. A palavra de Deus diz isso. Jugo desigual, alianças e sociedades com pessoas ímpias, todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria, satanismo. Isso trará consequências sobre toda a linhagem. Invocação do espírito de morte, tentativas de suicídio, aborto, homicídio, traz como consequência depressão, frustração, passividade, vida vocacional aleijada, sem propósito, e também continua a morte na família. Roubo, escravos das dívidas, não prospera financeiramente, sempre anda em círculos, até ganha bem, mas não consegue ter, não consegue avançar. Perversão sexual, prostituição, bestialidade, homossexualismo. Perspectiva individualista não é bíblica. Na nossa mente, na mente de nós que somos ocidentais, nós pensamos mais ou menos assim: o que eu faço é problema meu. E ninguém tem nada a ver com isso. Mais ou menos? Mais ou menos. Talvez você não diga assim, você fala assim: o que eu faço, eu assumo as consequências. Às vezes a gente fala isso, não fala? Mas quando a gente entende a perspectiva bíblica, ela não é individualista. O que você faz, você afeta a sua linhagem, sim. As suas decisões afetarão os que vêm depois de você. E o maior legado que um homem pode deixar são seus filhos, seus netos, os que vêm depois. Alguém já disse: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Poderemos ser as pessoas mais bem-sucedidas desse mundo, mas se aqueles que são a nossa linhagem, filhos, netos, forem mal, do que nos adiantou tudo isso? A perspectiva bíblica mostra que a nossa atitude atinge os outros da nossa casa. Quando Adão pecou, Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. O pecado de Adão te atingiu? Ah, te atingiu. E o que é que você tem a ver com Adão? Você conheceu Adão? O que é que você tem a ver com ele? Você é descendência dele. O pecado de Acã, Josué 7, de 11 a 13. Deus diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, pelo que dispõe os filhos de Israel, não puderam resistir aos seus inimigos. Dispõe-te, diz Deus a Josué, e santifica o povo. Que inimigo é esse que Israel foi lutar e perdeu? Era a cidade de Ai, fraca, segundo eles, diz assim o texto, e foram atacar Ai e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba 2 ou 3 mil a ferir a Ai, e não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são, 2 ou 3 mil, 1.000 a mais, 1.000 a menos, tanto faz. A vitória já está garantida, são poucos. Mas o que acontece é que eles foram lá para atacar este inimigo e eles foram derrotados. Mais de 30 homens morreram. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Acã tomou uma capa babilônica, ouro, prata, e escondeu debaixo da sua barraca objetos que Deus disse: não é para pegar, porque isso é anátema, isso é maldito, eu não quero que vocês se contaminem com isso. Quem pecou foi Acã. Mas Deus não diz Acã pecou. O que Deus diz? Israel pecou.
A perspectiva bíblica não é individualista. Veja, Saul, 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino de Israel para sempre. Se Saul não tivesse sido um egocêntrico, se Saul não tivesse pensado somente nele mesmo, se Saul não tivesse desobedecido a Deus, quem estaria na linhagem de Saul? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo foi retirado da linhagem de Saul, porque Saul pecou diante do Senhor, e o Senhor o rejeitou. O que a linhagem de Saul tem a ver com isso? Tudo. Perderam, porque Saul pecou e fez o que era mal diante do Senhor. Geazi. Portanto, a lepra de Naamã, diz Eliseu para Geazi, se apegará agora a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença do leproso, branco como a neve. Mas veja que o profeta disse que a lepra se apegaria a ele e a sua descendência. Percepção das consequências sobre a linhagem. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondeu todo o povo e disse: o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles já sabiam que a perspectiva bíblica atinge a linhagem, senão não teriam dito filhos. E de fato, desde o massacre de Jerusalém no ano de 70, onde milhares foram crucificados e queimados vivos, até o Holocausto na Segunda Guerra, o povo judeu tem sido perseguido, assassinado e odiado. 1 Coríntios 12:26 diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos se alegram. Amém? Você conseguiu entender que a perspectiva bíblica não é individualista? Isso é muito importante. Existe um tempo para nos arrependermos e buscarmos a bênção de Deus sobre a nossa linhagem. Apocalipse 2:23 diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Deus disse: olha, Jezabel, se você não parar, eu vou te colocar numa cama e vou matar seus filhos. Deus, Ele é muito claro em relação a isso. A Bíblia é muito clara em relação a isso. E aí nós às vezes não conseguimos entender por que algumas coisas na nossa vida, elas não avançam. A gente simplesmente... quantas vezes eu já ouvi no gabinete a pessoa dizer assim para mim, talvez você mesmo já tenha dito isso: pastor, eu vou aos cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço tudo certo. Por que pastor, que essas coisas estão acontecendo? É porque você está olhando somente para você. Você precisa entender quem é a sua casa, de onde você veio. E você precisa colocar isso diante de Deus. A Bíblia nos ensina em Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9 e Daniel capítulo 9, todos esses, no capítulo 9, fazem a confissão dos pecados dos pais a Deus. Não é confissão pelos pais, é confissão dos pecados dos pais a Deus.
Daniel 9 é a maior oração da Bíblia. E Daniel vai diante de Deus e diz assim: Senhor, eu e os meus pais pecaram contra o Senhor. E ele se humilha e ora, e jejua, para que Deus os perdoe e para que Deus os abençoe. Herança espiritual, uma autêntica história de duas famílias americanas. Max Jukes, que era ateu, e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. Só americano para fazer isso. Aqui no Brasil a gente tenta mapear, chega em 15, 20, e você já não acha mais. Mas americano é bom de pesquisa. E eles fizeram esta, e eu achei muito interessante. Isso está no livro do pastor Marcos Scott, O Avivamento do Odre Novo. Max Jukes era ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita com 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões. Mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000 do século XIX ao governo norte-americano. Essa é a descendência de um homem que anda sem Deus. Essa foi a herança que ele deixou. Veja a herança de Jonathan Edwards, que foi contemporâneo de Max Jukes. Um cristão consagrado, que deu a Deus o primeiro lugar na sua vida, que casou-se com uma mulher piedosa, e cerca de 1.394 seus descendentes foram investigados. 295 receberam diplomas universitários, 13 foram reitores, 65 foram professores universitários e 3 foram senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais, 100 missionários e pregadores de caráter, 80 desempenharam alguma função pública, 3 prefeitos de grandes cidades, 1 superintendente do Tesouro americano e 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Amém? Amém? Eu creio que assim será a sua descendência em nome de Jesus. Toda a linhagem contribuiu muito para melhorar o país. Essa foi a herança de Jonathan Edwards. Que herança você quer deixar? O que é que você quer que venha depois de você? Jonathan Edwards não ficou vivo para ver isso. Mas nós estamos vivos para ver. E eu creio que em nome de Jesus, muitas pessoas estarão vivas para ver o que Deus vai fazer através de você na sua família. Eu creio que esta mensagem é para trazer sobre nós uma nova realidade espiritual. Um novo céu sobre as futuras gerações. Eu creio que os nossos filhos e netos, como diz Isaías 58, edificarão os lugares antigamente assolados de geração em geração. Serão como árvores plantadas perto dos ribeiros, cujas folhas nunca caem, cujo fruto nunca falta. Assim será a nossa descendência em nome de Jesus. Mas, para tanto, precisamos transmitir a bênção que ultrapassa as gerações. Deus planejou transmitir vida a seus filhos através de uma bênção verbalizada. É responsabilidade dos filhos seguir o plano do Pai, estabelecido pelo Pai, que é Deus. O Pai abençoou seus filhos e abençoou verbalmente. Adão e Eva, ele disse: frutifica, multiplica, sujeita, domina. Abraão, engrandecerei o teu nome. A Jacó, eu mudo o seu nome. Agora você é Israel, o príncipe de Deus. Deus abençoou. E quando Deus abençoa verbalmente. Por quê, meus irmãos? Porque é com a palavra que nós criamos uma nova realidade. Deus, em Gênesis, no capítulo 1, ele começa a dizer: haja luz. E há luz. Haja separação entre terra e água, e há. Haja separação entre a terra e o céu, e há. E tudo o que Deus vai falando, vai acontecendo. Porque é o poder da palavra, a bênção tem que ser verbalizada. A bênção jamais deve ser um desejo escondido no coração dos pais. A bênção precisa ser dita, como a Bíblia ensina. Jacó, os filhos
os filhos abençoados abençoam. Isaac abençoou verbalmente seus filhos, Jacó e Esaú. Mais tarde, a bênção de Jacó foi transferida a José, quando Jacó abençoou verbalmente os seus netos, Efraim e Manassés, filhos de José. Moisés ensinou a Arão e seus filhos a abençoarem verbalmente o povo de Deus todas as vezes que se reunissem. Bênção verbal. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E Jesus disse: se pedires alguma coisa no meu nome, eu farei. A bênção que nós damos aos nossos filhos, netos, a bênção que nós devemos dar em nome de Jesus. A bênção é colocando o nome do Senhor na bênção. Amém? A bênção, então, geracional, bênção ou maldição, Jacó e Esaú. Ninguém pode colocar preço em seus filhos. Eles são presentes inestimáveis do Senhor, descritos na Bíblia como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Expectativa da bênção. A bênção é algo muito poderoso. O encorajamento e as palavras positivas não podem ser comparadas à bênção verbalizada. Muitos de nós se limitam a dizer aos filhos assim: você vai bem, Deus é com você, tudo vai dar certo, você vai conseguir, você é uma bênção. Isso qualquer um pode dizer. Palavras de encorajamento não se comparam a uma bênção verbalizada bíblica. Nós precisamos sair das palavras de encorajamento e entrarmos no lugar que Deus está nos mostrando de bênção. E tomarmos um posicionamento bíblico de que a partir de nós será uma nova realidade espiritual, porque nós estamos invocando sobre nossa linhagem a bênção do Senhor e porque nós estamos pedindo perdão ao Senhor por tudo que os nossos antepassados fizeram, que o entristeceram, o magoaram, que todos os pecados que foram cometidos diante do Senhor. E nós vamos até Ele e falamos: Senhor, nos perdoe, mas a partir de agora, Senhor, constrói sobre a nossa vida uma nova realidade. Amém? Deus escolheu a palavra para criar todas as coisas. Ele disse: haja, como eu já disse. Todas as coisas foram feitas por Ele, pela palavra, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus não volta vazia. Antes ela faz tudo o que lhe apraz e prospera em tudo que foi enviada. Nós precisamos enviar sobre as nossas gerações a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. A Bíblia diz isso em Isaías, que assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não tornam, antes de fecundar a terra e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a minha palavra, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará em tudo que a enviei. Os nossos filhos são essa terra que a palavra de Deus vai regar, vai fecundar, eles vão frutificar e eles vão exaltar o nome do Senhor. Por causa da tua palavra sobre a vida deles e por causa da palavra da igreja sobre a sua vida. Amém? Amém. Isso é uma verdade bíblica. Consequências na linhagem ao desprezar a bênção. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de progenitura. Ficou evidente que após várias gerações da linhagem de Esaú, nem ele nem os seus filhos prosperaram, porque Esaú desprezou a bênção de Deus. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de ervilhas, lentilhas, que é pior que ervilha.
Isso ele fez muito mal. Ainda que fosse por uma picanha. Ele jamais deveria ter feito isso. Porque a Bíblia diz que ele foi devasso e que ele foi profano quando ele abriu mão daquilo que Deus tinha para ele. Aí você pode dizer, mas pastor, já estava escrito que seria assim. Não, meu irmão, já estava escrito, mas é que Deus conhece o futuro. Deus não obrigou o Esaú a comer lentilha. Deus já sabia que ele ia comer lentilha, por isso ele disse antes, o maior vai servir o menor. Presciência de Deus, amém? Onisciência de Deus, não determinismo. Não está determinado. E a partir de nós podemos mudar a nossa realidade, sim. É Deus quem determina. Amém? Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Os descendentes de Esaú foram os edomitas, um reino pequeno, frequentemente atacado pelos inimigos. Consequências da bênção. A linhagem de Jacó, os israelitas prosperaram poderosamente e eles se tornaram uma grande nação e foram bem-sucedidos de várias formas. E o princípio é o mesmo para as famílias modernas. Precisamos entender que os pais são o principal canal da bênção de Deus na vida dos seus filhos. E que os filhos têm uma expectativa no seu coração de serem abençoados. Todos os filhos têm essa expectativa. Todos os filhos querem ser abençoados pelos pais. E precisam ser. E serão em nome de Jesus. Bênção cerimonial. A bênção cerimonial não pode ser confundida, não pode ser esquecida. Ela estabelece um profundo sentido de identidade e propósito. Não pode ser confundida porque a bênção cerimonial, ela tem um dia, ela tem uma hora, ela tem um local para acontecer. A bênção cerimonial não é como uma bênção qualquer, ela é cerimonial. E nós temos que entender esse princípio bíblico da cerimônia. A cerimônia, ela é extremamente importante. Cerimônia perdeu o valor há muito tempo. Isso foi uma artimanha do diabo de roubar a cerimônia da igreja. As cerimônias trazem um desfecho emocional e até espiritual a certos períodos da vida e introduzem novos períodos. Muitas vezes a ausência dessa cerimônia resulta na ausência do desfecho espiritual e do desfecho emocional. A pessoa não rompe, ela continua sendo criança, ela continua sendo infantil, ela não cresce, ela não passou pela cerimônia. E eu trago um exemplo aqui que é muito claro, que é o exemplo do casamento. Quando um casal se junta, porque quis se juntar, não passando pela bênção da cerimônia, e você pergunta para a mulher que casou e diz assim, você é casada? A gente está morando junto. Não perguntei se está morando junto. Vocês são casados? Aí já tem direito adquirido. Também não perguntei se tem direito adquirido. O que eu estou perguntando, vocês são casados? A gente se dá super bem. Meu Deus. A pergunta que eu fiz foi, vocês são casados? Somos. Ação? Que dia? Que hora? Em que lugar? Quem te abençoou? Isso não vale. A cerimônia, ela traz o desfecho. Quando um homem casa com uma mulher, no outro dia, ele pode apresentá-la como sua esposa. E ela dirá, realmente, sou casada. Às vezes queria não estar. Mas eu sou. Eu tenho certeza que eu sou. A bênção cerimonial, ela vai trazer uma certeza, um desfecho emocional no coração do filho, que por mais reveses que ele viva, e por mais difíceis que sejam as circunstâncias que ele enfrente, ele poderá dizer para qualquer um, o meu pai me abençoou, sim, eu sou um filho abençoado, ainda que as circunstâncias digam que não, eu sei quem eu sou. Amém? Seu filho um dia dirá isso. Você vai poder dizer isso. Mas você não pode abrir mão da bênção. Então a união estável é o que eu disse. As mesmas perguntas com respostas diferentes. Você deve estar brincando, que pergunta ridícula.
A cerimônia de casamento traz um desfecho emocional e espiritual na vida do solteiro, uma absoluta segurança interna que ele está casado. Cerimônias marcam o início e fechamento de ciclos em nossas vidas. Cerimônias espirituais. A ausência da cerimônia da bênção paterna e materna irá gerar a busca dela em outros homens e mulheres e grupos, sobretudo nas mudanças de ciclo. Eu quero que você entenda o seguinte: uma pessoa que não passa pela cerimônia da bênção de Deus, Satanás criará para ela cerimônias. É aqui que o diabo rouba a cerimônia da igreja, rouba o efeito espiritual da cerimônia na nossa vida, na vida dos nossos filhos, mas daí ele não. Ele quer fazer cerimônia e ele quer que os nossos filhos passem por cerimônias malditas. Como, por exemplo, falsificação da bênção, uma cerimônia maligna. O pai leva o filho para o bordel e diz assim: meu filho, a partir de agora você se torna um. Isso é verdade? Essa é uma cerimônia? Teve um dia, teve uma hora, teve um lugar, teve uma pessoa e teve um ato espiritual? Teve. Quem fez isso? Foi o diabo. Porque quando um filho não passa pela bênção do pai, Satanás vai tentar dar a bênção dele na vida dos nossos filhos, mas nós não vamos permitir isso em nome de Jesus. Agora ele se tornará homem, iniciará um novo ciclo, pois irá conhecer uma mulher. A identidade sexual dele foi deformada. Agora ele fará de tudo para se transformar, para se tornar homem, conquistando sexualmente outras mulheres, outras jovens. E aí cada mulher que ele transa, ele diz assim: eu sou homem. Segura aí as suas, eu não sei que é cabritinha, ovelhinha, porque o meu bode está solto. Isso é papo de gente fraca. Isso é papo de quem não tem Deus. Porque os filhos abençoados, eles se unem debaixo de oração e casam debaixo da proteção de Deus. A falsificação da bênção é o envolvimento com gangues, com grupos, com ideologias, a falsa família e a falsa liberação para a fase adulta. Falsa família. Saem da casa dos pais e vão ter uma outra família falsa, com valores falsos, com uma ideologia falsa, que o levará para a morte. E aí ele constituirá uma família, e esta família sofrerá as consequências que ele está tomando hoje, porque a perspectiva bíblica não é individualista, a perspectiva bíblica é sistêmica, é de corpo, atinge toda a linhagem. Superar algum desafio é buscar o ser pelo fazer. Deixar a família e servir nas Forças Armadas. Quando você entrar no exército, aí é que você vai ser homem. Que mentira! Um homem se torna homem quando o pai dele põe a mão na cabeça dele e diz assim: eu te abençoo, meu filho. É ali que ele se torna um homem. Não quando ele entra no exército. Títulos e posses como falsificação da bênção. Filhos rejeitados, que não receberam a bênção do pai, e agora procuram fazer para ser. Por quê? Porque ele precisa da aprovação do pai. Na verdade, quando uma pessoa, ela esquece de quem é e começa a fazer, tudo perfeitinho, ser o melhor que tem, o que é na verdade que ele está buscando? A aprovação de quem? Do pai, dos outros. Ele está ferido. Então ele busca ter para ser. Ou ele busca fazer para ser, então ele correrá atrás de títulos. Eu sou isso, ele se apresenta assim. Prazer, doutor excelentíssimo fulano de tal. Um monte de título antes de chegar o nome dele. Por quê? Porque ele precisa. Então isso aí é um deslocamento da identidade do que a pessoa é para o que a pessoa faz e para o que a pessoa tem. O grande problema disso é que o dia que a pessoa perder o que tem, os títulos que possui, o que é que sobra? Por isso alguns se matam quando perdem as coisas, porque não receberam a bênção dos seus pais, e agora estão buscando a aprovação da forma errada, não têm identidade, diante do mundo parece que são grandes, mas são pequenos por dentro, e também não têm linhagem próspera, porque só eles cresceram porque foram movidos por uma energia de ferida. O que moveu ele foi a dor, não foi o amor.
Por isso ele alcançou aquela posição, mas vai despencar de lá. E também não vai construir linhagem. E aqui, meus irmãos, meu filho me ajudou com uma história que eu contei ruim, ele me ajudou, melhorei a história. Diz assim: pai, isso é como um menino que vai para pré-escola e falam para ele assim: você vai bombar mesmo é quando você chegar no primeiro ano. Aí o menino chega no primeiro ano, chega o cara da quinta série e fala assim para ele: nós temos um monte de professores, você só tem a tia, você não é nada, você vai ser alguém quando você chegar na quinta série. E ele chega na quinta, aí chega o cara da oitava, fala assim: quem manda aqui é a gente, você está frito. Ele fala assim: não, deixa comigo, vou chegar na oitava. Chega na oitava, o pessoal do ensino médio fala assim: a escola é nossa. E tem mais, você não é nada se você não fizer o vestibular. Aí ele chega, faz o vestibular, e passa, e ele fala assim: agora sim, estou na faculdade, estou bombando. Aí chega o veterano e diz assim: você não sabe de nada. Enquanto você não arrumar um estágio, você não é ninguém. Ele fala, ele rala, né, Bia? Ele arruma o estágio. Aí ele entrou na empresa pelo estágio. Chega o cara, funcionário da empresa, e diz assim: quero te dizer que você não é ninguém. Porque você só vai se tornar alguma coisa quando você for efetivado. E ele começa a ralar. Efetivam ele. Aí ele tem uma reunião com quem? Com o chefe. O chefe olha para ele e fala assim: nem para sua bicicleta tem estacionamento aqui. Porque essa empresa tem 45 níveis e você está no subsolo. Você vai ter que ralar muito, rapaz, para chegar onde eu cheguei. Aí tem que fazer muito para chegar onde eu estou. E o bichinho rala. Como é que eu cresço? Metas. O que é isso? É assim: você é um coelho e eu te mostro a cenoura. E você vai buscar cenouras e traz para mim. Vai buscar cenoura e traz para mim. E quando eu tiver um monte de cenoura, eu vou te subindo os níveis. E aí, depois de 30 anos de trabalho, ele está no level 44. E o level 45 está lá ainda mandando. E ele fala assim: chefe, vou pegar o teu lugar. Ele fala assim: você não sabe de nada. Bom mesmo é quem se aposenta. Porque quando a pessoa se aposenta, ela começa a viajar, conhecer o mundo, tem dinheiro, está garantida. E ele fala assim: meu Deus, então na verdade tudo era aposentadoria. Aí ele vai para a aposentadoria, mas aí ele já está velhinho. A família se reúne em torno dele e já começam a chorar. Ele já está quase indo. Aí chega o pastor e diz assim para ele: não se preocupe, meu filho, o melhor ainda está por vir. Difícil, né, meu irmão? Então, você... é triste, não é triste? Dá para viver uma vida assim? Dá para viver uma vida assim. Ficou boa, filho? Ficou melhor que outra vez, né? Então, o que eu quis dizer com isso? Que quando um filho não tem a bênção e não sabe quem é, ele vai fazer esse caminho. Mas o bom é que os nossos filhos sejam conhecidos como homens de Deus, filhos de Deus. E tudo o que eles façam e tudo o que eles tenham seja consequência somente de quem eles são. E se tirarem deles tudo o que eles fazem e tudo o que eles têm, eles continuam sendo filhos de Deus e nada vai poder mudar isso. Amém? É isso que nós, em nome de Jesus, vamos construir para os nossos filhos. Falsificação da bênção. A ferida que se abre por não receber a bênção traz consigo uma energia muito poderosa e perigosa que pode levar o homem ao topo, mas nunca irá mantê-lo lá e jamais abençoará a sua linhagem. Somente a bênção paternal traz uma nova realidade espiritual sobre as futuras gerações. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.
E os que procederem de ti edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Amém. Qual a importância da bênção? É importante notarmos que a bênção paternal foi tão importante para Jesus que ele, o Messias, não realizou nem o milagre, que ele também não pregou, até receber a bênção do Pai. A bênção do Pai. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meus irmãos, para mim essa frase, até eu conhecer entender esse estudo, esta frase para mim tinha sido proferida somente de Deus para Jesus Cristo. Nunca imaginei antes que era uma frase comum no meio dos judeus. Eu não sabia que essa frase era dita por todos os pais judeus para os seus filhos na cerimônia do Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é uma cerimônia que fazem com 12, 13 anos de idade. O Bar significa filho e Mitzvah é lei, é o filho da lei. Então todos os judeus com essa idade passaram por esta cerimônia, aonde o seu pai, numa cerimônia, abençoou o seu filho, dizendo também: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu tenho alegria. Todos eles passaram pela cerimônia e sabiam que eram abençoados pelo seu pai. E aqui, em Lucas 3, 22, no batismo de Jesus, Jesus ouve do seu pai: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. As únicas pessoas que não poderiam receber essas palavras eram aquelas nascidas ilegitimamente ou cujo nascimento fossem questionáveis. José não foi o pai biológico de Jesus e ele não proferiu a bênção sobre a vida de Jesus na cerimônia do Bar Mitzvah. Quantos anos Jesus ainda teve que esperar pela bênção do Pai? Porque nós sabemos que Jesus foi esquecido em Lucas 2, 41, 42. Jesus foi esquecido no templo. Depois de 3 dias lembraram de Jesus. Onde ele está? Foram procurar. Porque estava acontecendo a cerimônia do Bar Mitzvah, que Jesus não participou. Mas no batismo de Jesus, João Batista fala assim: Eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, quanto mais de te batizar, Senhor. Mas Deus manda ele fazer isso, porque precisava cumprir a lei. E no batismo é cumprido a lei. Mas também, como ensinou o Serginho, vem a graça de Deus. E Deus diz para o seu filho: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Naquela hora que Jesus ouve essas palavras, é a hora que o filho foi autorizado a prosperar. Foi quando ele foi levado ao deserto, enfrentou o diabo, venceu o diabo. Quando ele começou a operar sinais e maravilhas, foi tudo depois da palavra do Pai. Foi tudo depois desta cerimônia do batismo. Porque nesta cerimônia estava ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Era uma reunião pública, tinha um dia, tinha uma hora, tinha um local. E Deus falou: Você é o meu filho amado, e em você eu tenho muita alegria, eu me comprazo em você. E Jesus foi para o deserto. Amém? Quando os nossos filhos forem para o deserto, depois desta bênção, Satanás não terá chance contra eles. Porque alguns pais não liberam a bênção aos seus filhos por causa da herança. Porque não foi costume, ou foi, em algum momento se perdeu de geração em geração, abençoar. O pai não abençoa o seu filho por mal. O pai deixa de fazer isso porque não sabe, não porque não quer. Mas é por causa da herança. E nós precisamos começar uma nova história espiritual na vida da nossa linhagem. Os pais não foram ensinados, o máximo que aprendemos foi pedir bênção, dormir ou levantar. Lembra disso? Boa noite, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Bênção, pai. E alguns ainda faziam assim: pode vir beijar minha mão. O meu fazia isso todas as vezes. Eu tinha que ir lá, beijava a mão. Vai beijar a mão da sua mãe? Sim, senhor. Vai beijar a mão de todas as suas tias? Sim, senhor. Ele fazia assim. Isso é bom?
É claro que é bom, mas Deus tem uma coisa melhor. Quem não foi abençoado dificilmente irá abençoar, pois não compreende a necessidade da bênção na vida dos filhos. Não sabia sobre a linhagem, não sabia de tudo isso, por isso não fez. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. É o pai que abençoa o filho. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. E nós vamos construir no dia da bênção aqui na igreja uma bênção no tocante às coisas futuras também. Nós vamos abençoar os nossos filhos no dia 31 de março aqui no culto de libertação. Mas nós vamos abençoar também os nossos netos. Nós vamos abençoar toda a nossa linhagem. Tudo que é tocante às coisas futuras, nós iremos abençoá-los, como a Bíblia descreve que devemos fazer. Amém? Então eu quero que você grave essa data do dia 31 para você estar aqui com seus filhos. Mas eu gostaria que você viesse em todos os cultos, porque o culto que eu preguei na sexta-feira agora, o legado dos pais, toda aquela lista que eu li para vocês no início, eu explanei aquilo. E no final, nós fizemos como Daniel, Esdras e Neemias, os que estavam aqui, e pedimos perdão pelos pecados dos nossos pais. Esse foi filmado e vai estar no site da igreja. Peço, já está? Então já está. Então eu peço que você ouça. E se puder vir, venha. Serão 11 encontros. E no último, a bênção sobre os filhos. Os pais, pela fé, devem abençoar os seus filhos, profetizando palavra de Deus sobre seus filhos e sobre toda a sua linhagem. Não, por que um pai não abençoa? Porque não separa a identidade do comportamento. É correto abençoar uma criança rebelde e desobediente? Sim. A principal raiz da rebeldia deve-se à ausência da bênção paternal. Temos o dever de abençoar a pessoa e a responsabilidade de disciplinar. Disciplinar o comportamento. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor, em nome de Jesus. A bênção deve ser verbalizada e não apenas um desejo escondido no coração dos pais. Quando liberadas, as palavras têm poder. Imposição das mãos. Jesus com as crianças. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Os doentes. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Os discípulos. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E acontecendo que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Meus irmãos, nenhum de nós será levado ao céu antes de abençoarmos nossos filhos em nome de Jesus. Não antes de abençoarmos eles. Em nome de Jesus. Eu quero construir com você essa caminhada. Quero convidar você a estar aqui às sextas-feiras, porque a gente vai construindo isso. São 11 mensagens. E até a última, tudo que está na linhagem será colocado diante de Deus. E no dia da bênção será assim. Não será um culto de pregação. Será um culto onde os pais abençoarão os seus filhos, e aqueles que os pais já morreram serão abençoados pelos pastores, principalmente pelo pastor Sebastião, que é o pai da nossa família. As mulheres que estiverem separadas podem vir com seus filhos. As mulheres que perderam o marido podem vir. O marido que perdeu a esposa, venha. Porque quando você fizer o que Deus manda, Deus tem compromisso com a sua palavra e Deus vai honrar você. É uma questão de obediência a Deus. Nós também vamos construir para o dia da cerimônia, de dar alguma coisa aos nossos filhos. Eu quero dar aos meus filhos uma coisa que marque esse dia. Eu quero fazer um anel. E vou escrever dentro do anel alguma coisa como você é um filho abençoado, alguma coisa que Deus colocar no meu coração. E aí, todas as vezes que ele olhar aquele anel, ele vai saber, ele vai lembrar. Mas eu também vou construir a oração bíblica, como aqui eu construí aqui, que nós vamos ler. E naquele dia eu vou ler essa oração para eles, no momento certo.
E aí eu vou fazer um quadrinho dessa oração, se Deus quiser. Para que esse quadrinho com essa oração bíblica que eu fiz para eles, fiquem na escrivaninha deles. E de vez em quando, eles leiam, eles lembrem, e eles recebam essas palavras de Deus sobre suas vidas. Então, o dia da cerimônia, eu vou precisar de ajuda de algumas pessoas, porque eu não sei decorar a igreja e ajeitar. Mas eu pensei na Sandra Bortoli, não sei se ela está aí. Vem aqui, Sandra, nós vamos orar com você. A Dorcas está aqui. Eu pensei nela. Depois alguém fala para ela que eu pensei nela. Eu pensei no Avison e na Meg. Eles estão aqui? Não? Estão? Eles podem vir aqui? Podem vir aqui? Eu não estou enxergando vocês. Estão trabalhando. Nós vamos orar com vocês também. O Avison e a Meg são os ministros de família da igreja. Claro que eles estarão envolvidos. E também nós vamos pedir a eles que ajudem nos 4 últimos encontros, ou 3, vamos definir, acho que 3 últimos encontros. Os pais que quiserem chegar antes no culto de libertação, 30 minutos antes, eles vão ajudar vocês a construírem a oração bíblica para os seus filhos, para aqueles que não souberem construir. Porque teremos no culto pessoas muito íntimas das Escrituras, mas teremos aqueles que estão chegando. E nós vamos ter o templo preparado para a cerimônia, para marcar a vida dos nossos filhos, amém? E aí Deus vai usar ela, ela já falou que ia, o Alves Meg com certeza, a Dorcas que não sabe também. E se você trabalha com isso, e diz assim, pastor, eu quero participar disso, ajudar a ajeitar o templo, para que a gente bata foto com os nossos filhos aqui, fique tudo tão bonito. Mulher que gosta mais assim, né? O homem ajoelhou, orou, acabou. Mas a mulher gosta mais. E aí eu vou pedir que vocês me ajudem a lembrar que todos os fotógrafos da igreja estarem aqui, para depois colocar as fotos no site, para os pais que não têm condições, e não precisa chamar fotógrafo, vai poder tirar a foto do site da igreja, tá bom? Eu pensei tudo já. Então, eu queria que vocês se ajoelhassem, por favor, para nós orarmos por você. Fique em pé, estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai querido, em nome de Jesus, esse tema, heranças do passado, foi o Senhor quem deu. Isso não é coisa minha, isso é coisa sua, Senhor. E eu te agradeço porque o Senhor trouxe isso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, Senhor. E somente a Ti, Senhor. Nós temos o privilégio de sermos Tua igreja. Pai, nós abençoamos a Sandra Bortoli. Pai, até o dia 31 o Senhor vai falar com ela. E o Senhor vai dar a ela discernimento, sabedoria, inteligência. Pai, vai dar a ela força. Ela vai enxergar o que precisa ser feito. O Senhor vai usar a vida dela aqui para abençoar nossas famílias, também minha mulher, meus filhos. Muito obrigado, Senhor. Pai, estão aqui o Avison e a Meg, ministros de família da igreja, autoridade sobre as famílias da igreja. São teus filhos, Senhor, guerreiros do Senhor. Senhor, muito obrigado por tê-los junto. E que a unção que está sobre ele esteja também sobre o ministério de libertação, para abençoar as famílias todas que vierem, por causa da vida deles que estão no teu altar. E ajuda o Senhor, os pais terem as orações preparadas de acordo com as Escrituras para o dia da bênção, para que naquele dia, Senhor, os pais possam ler uma oração que participaram dela, para abençoar seus próprios filhos e toda a sua linhagem. Nós te agradecemos pela vida da Dorcas também, Senhor, que o Senhor usará muito nesse tempo. E pedimos que o Senhor também dê a ela inteligência e sabedoria, discernimento e entendimento, para que tudo seja feito com excelência e para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. Vocês são demais. Vocês são muita bênção. E agora eu quero ler com você a oração que eu preparei, mas eu ainda vou mexer para você ter uma ideia do que nós faremos lá no dia 31, que tipo de oração vamos liberar sobre a vida dos nossos filhos, amém? Meu filho, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que procederem de ti
e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Meu filho ou filha e filha, certamente a sua fragrância é como a fragrância do campo abençoado pelo Senhor. Portanto, que Deus lhe dê do orvalho do céu, da gordura da terra, grãos e óleo em abundância. Você não gastará suas forças com homens ou mulheres, nem simpatizará com os caminhos que levam à morte. Você crescerá como a palmeira e florescerá como o cedro do Líbano. Não faltará na sua vida a força do boi selvagem e a unção fresca. Meu filho, filha, abra sua boca e pregue o evangelho com ousadia, coragem e intrepidez, e seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te encha de sabedoria, entendimento, discernimento, inteligência, palavra de conhecimento e revelação. Você é canal da vida de Cristo, sal da terra, luz do mundo, dispenseiro da graça de Deus, servo da justiça e amigo de Deus. Os planos de Deus, que são de paz e bem, não serão frustrados na sua vida. Que você e a sua casa sempre amem a Deus de todo o coração. Que Deus te abençoe com uma esposa, um esposo virtuosa, virtuoso, temente a Ele, bela no espírito, na alma, no corpo. Que seja capaz de transferir uma graça especial para os seus filhos. Que você e a sua casa não se esqueçam dos pobres e sejam sempre gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Que você, meu filho e filha, nunca viva pelas circunstâncias, mas sempre pela fé. E agora nós vamos aprender que tem que ter para a linhagem. Lembra, referente às coisas futuras. Eu abençoo a tua linhagem. Os meus netos serão como plantas viçosas, as minhas netas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Meu filho, filha, que o Senhor derrame o Espírito sobre a sua prole e sua bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros juntos a regatos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens e mulheres íntegros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? Por que eu não fiz isso com meus filhos? Porque eu quero fazer no dia 31, junto com todo mundo. Para nós fazermos todos juntos. Amém? Então agora eu quero um momento de oração para você conseguir vir, porque você tem seus compromissos e a sua dinâmica de agenda, para que Deus consiga abrir um espaço na sua agenda, para que você consiga participar desse tema das heranças do passado, para que o filho que está com você, ou talvez não esteja, vamos orar para que naquele dia ele esteja. Para que você que tem netos, os teus netos estejam. Para você que não tem filhos, mas é filho, que você esteja aqui profeticamente orando pelos filhos que terá, mas também recebendo a bênção. Para você que é pai, que não recebeu a bênção, e fala assim: pastor, meus pais já morreram, a minha história o senhor não conhece, isso é muito difícil. Para que você venha e naquele dia, todos os que não foram abençoados pelo seu pai, pastor Sebastião vai orar por todos nós. Vai fazer uma oração por todos eles. Depois, em seguida, eles já vão abençoar seus filhos. Porque o abençoado abençoa. Amém? Então eu quero que você faça uma coisa muito séria com Deus agora. Uma oração pela sua família, pela sua linhagem e por você mesmo. E talvez você diga assim: pastor, e se os meus pais não quiserem me abençoar? Deus diz assim: mesmo que a sua mãe te rejeite, eu não te rejeitarei. Deus não te rejeita. Deus não rejeita ninguém. E você vai ser abençoado. Daí, se o seu pai não quiser, você vai ser abençoado por Deus. E Deus vai usar uma pessoa, mas Deus vai te abençoar. Ninguém sairá daqui sem ser abençoado.
Amém? Então a minha oração é que a sua oração seja essa. E nós vamos ter um momento de oração agora. E eu vou pedir para a gente fazer uma coisa assim, um pouco diferente do normal. Mas eu queria deixar essa parte aqui de cima para as famílias e pais que mais precisam, simbolicamente, neste lugar. Não é lugar melhor, mas simbolicamente, pastor, nós precisamos muito, entendemos, queremos orar ali. E eu vou pedir que subam no altar. E depois podemos ocupar toda essa parte. E vai ter um louvor. E nós vamos louvar a Deus. Mas esse momento é para você vir e orar pela sua família, pela sua linhagem, e para que você consiga colocar tudo isso que foi pregado diante de Deus. Amém? Então você pode vir. Busque o altar na parte superior e busque o altar na parte inferior, fique à vontade. Mas não deixe de subir no altar porque tem vergonha. O altar é para você subir nele. Deus se agrada das orações feitas no altar. Então vamos orar. Vamos orar pela nossa família. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, no palco do amor, o autor anunciou vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou.
Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com louvor, que eles vão ministrar conosco. Um louvor que diz que a nossa casa será uma casa de bênção, que a nossa casa será uma casa de paz. Quando eu falo a nossa casa, eu estou me referindo a toda a nossa linhagem, em nome de Jesus. Que toda a nossa descendência, ainda que a gente já não esteja aqui, mas ouvirão falar dos nossos filhos, dos nossos netos, como pessoas benditas do Senhor. Esse é o nosso legado, é o que a gente deseja, deixar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque a tua palavra é poderosa, Senhor, e o teu Espírito Santo nos convence daquilo que precisamos fazer. Pai, nós acreditamos que a libertação é a confissão, é o encontro com Jesus. A libertação é a cruz de Cristo que nos traz da morte para a vida. A libertação é entender a verdade. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, obrigado pela verdade da tua palavra, pela verdade das Escrituras. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a palavra, e é essa palavra que sairá dos nossos lábios acerca de nós mesmos e dos nossos filhos. Palavras de paz, palavras de bem, palavras de fé, palavras de alegria, de esperança, que encorajam, palavras que erguem vidas quebradas, palavras que têm o poder de ressuscitar aqueles que já morreram. Senhor Jesus, obrigado, porque a tua palavra, ela é poderosa. E nós pedimos que o Senhor que abençoou as crianças, que o Senhor que abençoou os doentes, os enfermos, que o Senhor que abençoou todas as famílias através de Abraão, que o Senhor que abençoou os seus discípulos antes de subir ao céu, que essas mesmas mãos estejam sobre as nossas cabeças agora, em nome de Jesus. Essas mesmas mãos, as mãos de Jesus. Espírito Santo, transforma esse nosso louvor agora numa realidade espiritual na nossa casa e família, e nos ajude a perseverar nesse propósito de construir uma herança que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, vamos louvar a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida